Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa aula de número 15 vai falar um pouco sobre concordância verbo nominal. Em alguns materiais você pode encontrar o título verbal e nominal, ou em outros, como a gente coloca aqui no material, tudo junto, verbo nominal. A questão da concordância na língua portuguesa ela é bem complexa, né? No nosso dia a dia, a gente não costuma, na hora da fala, concordar os termos dentro de uma oração. E o que é essa concordância? A gente sempre vai pensar que concordância tem a ver com singular e plural e também com feminino e masculino dos termos, então quanto ao número e quanto ao gênero. No dia a dia, quando a gente faz a conjugação dos verbos, é muito comum falar coisas do tipo, nós vai, né? Nós está, e isso é um erro de concordância grave, mas que vai além na hora de você fazer os estudos corretos na língua portuguesa, tá? Tanto que eu coloquei aí que o primeiro exemplo para a gente pensar a respeito do que é concordância, é o uso do adjetivo anexo. Anexo é um adjetivo, né, que tem então que concordar com os outros termos da oração. É um termo que já existia antes do advento da internet, mas depois, né, com as ferramentas de envio de mensagem, principalmente o e-mail, porque você tem que anexar um documento, anexar alguma coisa ao e-mail, foi tendo mais variações de uso. Então, o anexo, se você vai anexar um substantivo, algo que o substantivo seja feminino, eu tenho que transformar a palavra anexo em anexa. Então, por exemplo, na expressão segue, geralmente a gente usa assim, segue a tabela em anexo. Tá, mas professora, em anexo está certo? Em anexo aí é uma expressão que foi transformada em advérbio. Advérbio não tem nem plural, nem singular, nem feminino, nem masculino. Então, o em anexo serve para todas as situações. Mas, se eu não usar o em anexo e usar somente a palavra anexo, aí eu tenho que fazer a concordância. Então, segue, anexa a tabela. Tabela é feminino, né? Se você colocar essa oração na ordem natural de sujeito, verbo e objeto, ficaria a tabela segue anexa, porque é feminino. Se fossem as tabelas, mesma coisa. Além de feminino, ainda tem a forma plural. Então, ficaria as tabelas seguem anexas, transformando naquela expressão que a gente usa bastante em correspondência comercial, e-mail, etc., ficaria seguem anexas as tabelas. Então, eu não posso colocar tudo segue anexo. Em anexo, sim, não muda, mas só anexo vai ter a concordância. E aí, por exemplo, se for um orçamento, orçamento, um substantivo masculino, ou orçamento, então segue, porque é singular, anexo, orçamento, certo? Se for plural, seguem anexos os documentos. Então, é um exemplo de que a concordância não é feita só com verbo, né? Como nós vai, isso aí também é um erro bem crasso, mas tem que haver a concordância em termos de plural, de singular, de masculino e feminino, certo? Outro problema colocado aí é quando eu tenho o verbo haver no sentido de existir, né? O haver já é um verbo mais formal, geralmente no sentido de existir, de ter alguma coisa, nós usamos o verbo ter. Então, fala hoje tem aula e não hoje há aula. E também é a forma correta. E ele é o quê? Impessoal. Quando se fala que um verbo é impessoal na língua portuguesa, ele não vai conjugar, ele não vai ter plural. Então, se você diz houveram vários acidentes no feriado, está errado. O verbo haver, no sentido de que existiu esses acidentes, que teve esses acidentes, vai ficar houve vários acidentes no feriado.
Existir, ele concorda, mas o haver não concorda. E isso é um verbo que sempre aparece em exercícios de concurso, de processo seletivo, e é considerado um erro crasso da língua portuguesa, porque ele não deveria acontecer, mas por uma questão de não percepção, de nós não nos autocorrigirmos, acaba acontecendo. Então, houveram? Não. Houve vários acidentes. Em qualquer tempo. No futuro, por exemplo, né? Haverão momentos de alegria no futuro. Não. Haverá momentos. Mas, Ju, o momento está no plural. É exatamente essa a questão. Quando o verbo haver é usado no sentido de que terá, tem, vai ter, teve, não tem plural. Então, haverá momentos de alegria, né? Passado imperfeito, haviam só 3 alunos na sala. É muito comum a gente ler isso em textos até mais formais, de pessoas que têm um nível de estudo, mas que realmente acaba passando. Então, havia só 3 alunos na sala, certo? Se esse verbo tiver junto com um outro, um auxiliar, no sentido de pode haver, deve haver, tá? Mesma coisa, vai ficar tudo no singular. Deve haver ligações perdidas no meu celular e não devem haver ligações perdidas. Então, se o verbo é haver, ele vai sempre no sentido de ter, de existir, ficar na forma singular. Houveram? Não. Houve. Haviam? Não. Havia. Haverão no futuro? Não. Haverá. Comece a perceber por aí como é que os escritos com os quais você lida, o que você lê, vem essa forma, tá? E falando dessa questão, então, de gênero na concordância, gênero masculino e feminino na língua portuguesa, a gente pode verificar isso nas expressões do tipo é proibido, é necessário, tá? Se tiver artigo, tem que concordar proibido e necessário com o que vem depois. Então, por exemplo, venda de bebidas, né? É a venda, é feminino, então é proibida a venda de bebidas, o artigo a, né? Todos eles, o, a, os, as, eles mandam na concordância, eles que estabelecem se é feminino, masculino, plural ou singular. Então, é proibida a venda de bebidas, tá? É necessária a detalhada análise das provas. Então, o que eu tenho aí como, o que eu tô tendo como necessário? A detalhada análise, a análise. O artigo a vai, então, me falar que esse necessário tá errado. É necessária a detalhada, né? São necessárias, plural, são necessárias as provas para a conclusão do caso. Eu tenho que concordar, porque, de novo, na dúvida, transforma, coloca essa oração na sequência natural. Sujeito, né, um substantivo, um pronome, sujeito, o verbo, é proibida, é necessária, o é aí, e o complemento. Então, a detalhada análise é necessária, né? As provas são necessárias para a análise, certo? Comecem a olhar por aí. É proibido o, né? Tem uma palavra uma palavra masculina aí, então sempre vai ser é proibido o acesso pela rampa, tá? Ou ao contrário, é autorizado o acesso pela rampa. Se fosse feminino, é autorizada a permanência de pessoas neste local. E pensando em gênero masculino e feminino, a mesma coisa acontece com os termos só, mesmo e próprio. Cuidado, certo? Quando você diz assim, olha, eu mesmo vou lá e resolvo isso. Ok. Se você é mulher, se identifica com o gênero feminino, você vai falar que eu mesma, tá? Porque ele vai concordar com o gênero. Então, eu mesma quero resolver o problema, certo? Então, um homem se identifica com o gênero masculino, eu mesmo vou resolver o problema. E se nós tivermos em uma dupla, tá? Nós
mesmos faremos a correção. Ele vai concordar em singular, plural, feminino e masculino. Elas mesmas organizaram a recepção. Nossa, professora, que estranho de falar, né? É aquilo que a gente sempre diz. A fala, ela é um registro, o escrito é outro registro. Então parece estranho, mas na hora de escrever, você percebe, ou quem sabe o correto, percebe que ali tem um erro. Mesma coisa acontece com próprio, que tem o mesmo sentido aí, né? Então, eu própria quero resolver isso, né? Nós próprios, elas próprias, tá? Eles próprios precisam se conscientizar da ação. Com a palavra só, no sentido de sozinho, né? Ele vai também concordar o só. Então, a menina ficou sozinha na casa, tá? Por que ela não ficou a sós? Essa é a questão. Porque o a sós, né? Ele é só no plural que vai ficar. Então, elas ou eles ficaram a sós na viagem. A menina ficou sozinha. Então, a menina não ficou a sós, estando só ela. É singular. Ela ficou só, tá? É só trocar pela palavra, então, sozinha nesse caso. Um outro problema de concordância que a gente nota bastante tem a ver um pouco com a aula passada, que nós falamos sobre redundância, né? O pleonasmo, as expressões que são repetidas. Tem uma expressão aí que cabe falar que é a grande maioria, tá? Primeiro, grande maioria é redundância, porque a maioria já quer dizer esta grande parte. Então, ou você fala a maioria fez alguma coisa, ou grande parte fez alguma coisa, e não a grande maioria. Aí acontece, né? E quanto à concordância, o termo a maioria vai ficar a maioria das pessoas é ou a maioria das pessoas são, tá? Bom, se você usar só a palavra maioria, é singular. Então, quando você diz assim, ó, estamos na classe, um grupo, a maioria decidiu sair. Ó, é só a palavra maioria. Ah, mas não é um grupo, professora? Sim, mas eu estou usando o termo maioria. Eu já separei essa grande parte. Então, a maioria decidiu e não decidiram, tá? A maioria é, a maioria quer, a maioria faz. Agora, se você colocar um substantivo, um termo depois desse maioria, que vai definir o que é esse grupo, aí você tem a opção de usar os dois. Então, você pode falar a maioria das pessoas são, porque vai concordar com são, ou a maioria das pessoas é, porque vai concordar com é, tá? Esse é um termo que ainda está bem em discussão entre os linguistas, por quê? Porque antes preferia-se usar só a forma no singular. A maioria das pessoas é. É o que a gente verifica no jornalismo, na literatura, mas na literatura até pode ter uma licença poética, então a gramática não é muito rígida, né? Mas em textos acadêmicos, porém, tem-se um avanço aí de como as pessoas falam e pode ser considerado correto também. Então, já as duas formas já são aceitas. A maioria das pessoas está presente ou a maioria das pessoas estão presentes, tá? O importante é quando você tiver uma dúvida de concordância, dá uma olhadinha aí no material, tem várias delas, sempre prestar atenção nessa concordância no que está vendo sobre o feminino, o masculino, o plural e o singular, certo? Então por hoje eu fico por aqui, qualquer dúvida entre em contato com a gente, até!